Gratidão pela presença de todos. Bom dia a todos. Vamos para o capítulo, da Periódica, o capítulo 36. Interesse de Babaji pelo Ocidente. Passarinhos aqui hoje. Interesse de Babaji pelo Ocidente. Mestre, o senhor encontrou Babaji alguma vez? Era uma tranquila noite de verão, em Serampore. As grandes estrelas dos trópicos tremeluziam sobre nossas cabeças, enquanto eu me achava sentado ao lado de Siriukteswar, na varanda do segundo andar do eremitério. Sim, o mestre sorriu à minha pergunta direta. Seus olhos se iluminaram de reverência. 3 vezes tive a bênção de ver o guru imortal. Nosso primeiro encontro foi em Allahabad, durante o Kumbh Mela. As feiras religiosas que se verificam na Índia desde tempos imemoriais são conhecidas como Kumbh Mela. Elas mantêm os objetivos espirituais em constante evidência junto à multidão. Os hindus piedosos reúnem-se aos milhões a cada 12 anos para encontrar centenas de sadhus, yogis, swamis e ascetas de todos os tipos. Muitos são eremitas que nunca saem do isolamento de seu refúgio, exceto para estar presentes aos melas, e aí conceder bênçãos a homens e mulheres do mundo. Eu não era Swami na época do meu encontro com Babaji, continuou Sri Kuswami, mas já tinha recebido de Lahiri Mahasaya a iniciação em Kriya. Ele me incentivou a ir ao Mela, que ocorreria em janeiro de 1894, em Allahabad. Foi minha primeira experiência de um Kumbha. Senti-me um pouco tonto com o clamor e o movimento da multidão. Olhei para todos os lados, mas não vi o rosto iluminado de um mestre. Ao atravessar uma ponte sobre o Ganges, vi um vulto conhecido, parado ali perto com sua escudela de esmolas estendida. Oh, esta feira religiosa nada mais é que um caos de ruídos e mendigos. Pensei, decepcionado. Gostaria de saber se os cientistas ocidentais que pacientemente expandem os campos do conhecimento para benefício prático da humanidade são mais agradáveis a Deus do que esses desocupados que professam a religião, mas se concentram nas esmolas. Minhas cáusticas reflexões sobre reformas sociais foram interrompidas pela voz de um Sannyasi, alto, que parou à minha frente. Senhor, disse ele, um santo quer vê-lo. Quem é ele? Venha e veja por si mesmo. Seguindo com hesitação seu lacônico conselho, logo eu estava perto de uma árvore cujos ramos abrigavam um guru com seu atraente grupo de discípulos. O mestre, figura invulgarmente luminosa, com olhos escuros resplandecentes, levantou-se à minha aproximação e abraçou-me. Bem-vindo, Swamiji, disse afetuosamente. Senhor, respondi com ênfase, eu não sou um Swami. Aquele a quem eu concedo, por orientação divina, o título de Swami, nunca o perdem. O santo dirigiu-se a mim com simplicidade, mas a profunda convicção da verdade soava em suas palavras. Senti-me instantaneamente mergulhado numa onda de bênção espiritual. Sorrindo ante minha súbita elevação à antiga ordem monástica, curvei-me aos pés daquele angélico e grande ser em forma humana que assim me havia honrado. Babaji, pois na verdade era ele, fez um gesto para que eu me sentasse a seu lado sob a árvore.
Jovem e vigoroso, parecia-se a Lahiri Mahasaya. A semelhança, entretanto, não me surpreendeu, apesar de eu ter ouvido muitas vezes referências à extraordinária similitude de aparência entre os dois mestres. Babaji possui o poder de impedir que um pensamento específico surja na mente de alguém. Evidentemente, o grande guru desejava que eu me sentisse perfeitamente natural em sua presença, sem ficar constrangido pelo conhecimento de sua identidade. O que acha do Kumbamela? Foi uma grande decepção, senhor, eu disse, mas acrescentei apressadamente, até o momento em que eu o encontrei. Parece que Santos e este tumulto são coisas que não se combinam. Filho, disse o mestre, embora aparentemente eu tivesse o dobro da sua idade, pelos erros de muitos, não julgue o todo. Tudo na terra tem caráter misto, como uma combinação de areia e açúcar. Seja como a sábia formiga que pega somente o açúcar, deixando intacta a areia. Apesar de muitos desses sadhus ainda vagarem na ilusão, o Mela é abençoado por alguns homens de realização divina. Em vista do meu próprio encontro com o excelso mestre, rapidamente concordei. Senhor, comentei, tenho pensado nos proeminentes cientistas ocidentais que excedem em inteligência a maioria das pessoas daqui e que vivem longe na Europa e na América, professando diferentes credos e desconhecendo os valores reais de belas como este. São homens que se beneficiariam muito de um encontro com os mestres da Índia. Entretanto, apesar de seu adiantamento em conquistas intelectuais, muitos ocidentais estão apegados ao extremo materialismo. Outros famosos no campo da ciência e da filosofia não reconhecem a unidade essencial das religiões. Seus credos servem de barreiras intransponíveis que ameaçam nos separar deles para sempre. Percebi que você está tão interessado no Ocidente quanto no Oriente. O rosto de Babaji reluzia de aprovação. Senti a angústia de seu coração suficientemente amplo para incluir todos os homens. Foi por isso que eu chamei aqui. Oriente e Ocidente precisam estabelecer um dourado caminho do meio, numa combinação de atividade e espiritualidade, continuou ele. A Índia tem muito a aprender do Ocidente quanto ao desenvolvimento material. Em troca, pode ensinar os métodos universais que possibilitarão ao Ocidente basear suas crenças religiosas nos alicerces inabaláveis da ciência da yoga. Você, Swamiji, tem um papel a desempenhar no intercâmbio harmonioso que se efetuará entre Oriente e Ocidente. Daqui a alguns anos, vou lhe enviar um discípulo que você treinará para divulgar a yoga no Ocidente. As vibrações de muitas almas sedentas de espiritualidade chegam de lá até mim como um dilúvio. Percebo santos em potencial na América e na Europa, esperando ser despertados. Neste ponto de sua história, Sri Yukteswara olhou-me fixamente. Meu filho, disse sorrindo sob o luar resplandecente, você é o discípulo que há muitos anos Babaji prometeu me enviar. Fiquei feliz em saber que Babaji guiara meus passos até Sri Yukteswara, mas era difícil visualizar-me no remoto ocidente, longe de meu amado Guru e da paz singela do eremitério. Babaji então falou sobre o Bhagavad Gita. Continuou Sri Yukteswara. Para meu espanto, com algumas palavras de louvor, ele deu mostras de saber que eu tinha escrito interpretações de vários capítulos de Gita. A meu pedido, Swamiji, comece, por favor, outra tarefa, disse o grande mestre. Não poderia escrever um pequeno livro a respeito da harmonia subjacente
as escrituras cristãs e hindus? Sua unidade básica está agora obscurecida pelas diferenças sectárias dos homens. Mostre, por citações paralelas, que os inspirados filhos de Deus disseram as mesmas verdades. Marajá, grande rei, responde timidamente: que ordem? Serei capaz de cumpri-la? Babaji riu gentilmente. Meu filho, por que duvida? Perguntou confiantemente. Na verdade, de quem é todo esse trabalho e quem é o autor de todas as ações? Tudo que o Senhor me faz dizer está destinado a materializar-se como verdade. Considerei-me investido de poder em virtude das bênçãos do santo e concordei em escrever o livro. Sentindo que a hora de partir chegara, levantei-me com relutância do meu assento de folhas. Você conhece Lahiri? Perguntou o mestre. É uma grande alma, não é? Conte-lhe do nosso encontro. Ele então me confiou uma mensagem para Lahiri Mahasaya. Depois de minha humilde reverência de despedida, o santo sorriu bondosamente. Quando seu livro estiver acabado, eu lhe farei uma visita, prometeu. Por enquanto, até logo. Fui embora de Allahabad no dia seguinte, tomando trem para Benares. Ao chegar à residência de meu guru, contei logo toda a história do maravilhoso santo no Kumbh Mela. Ah, mas você não o reconheceu? O riso dançava nos olhos de Lahiri Mahasaya. Vejo que não pôde, porque ele o impediu. É meu incomparável guru, o celestial Babaji. Babaji, repeti tomado pela reverência. O Cristo Yogi Babaji, o visível, invisível Salvador Babaji. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e estar outra vez em sua presença para mostrar minha devoção a seus pés de lótus. Não faz mal, disse Lahiri Mahasaya, consolando-me. Ele prometeu vê-lo outra vez. Gurudeva, o divino mestre, pediu que lhe transmitisse esta mensagem. Diga a Lahiri que a energia armazenada para esta vida é agora escassa, está quase acabando. Quando pronunciei essas enigmáticas palavras, o vulto de Lahiri Mahasaya estremeceu como se tocado por uma descarga elétrica. No mesmo instante, tudo a seu redor caiu em silêncio. Sua face sorridente tornou-se incrivelmente austera. Como uma estátua de madeira, seu corpo, sombrio e imóvel, no assento, perdeu a cor. Fiquei alarmado e desnorteado. Nunca em minha vida eu tinha visto aquela alma alegre manifestar tão assustadora seriedade. Os outros discípulos arregalaram os olhos apreensivos. 3 horas passaram-se em silêncio. Então Lahiri Mahasaya reassumiu sua conduta natural e alegre e falou afetuosamente com cada um dos Jamas. Todos suspiraram de alívio. Compreendi pela reação de meu mestre que a mensagem de Babaji fora um aviso inequívoco pelo qual Lahiri Mahasaya compreendeu que seu corpo logo seria desocupado. Seu impressionante silêncio provou que meu guru controlara instantaneamente seu ser, cortando o último laço de apego ao mundo material e voando para sua identidade eternamente viva no espírito. As palavras de Babaji tinham sido sua maneira de dizer: estarei sempre com você. Embora Babaji e Lahiri Mahasaya fossem oniscientes e não tivessem necessidade de se comunicar entre si por meu intermédio ou de qualquer outra pessoa, os grandes seres condescendem com frequência em participar do drama humano. Ocasionalmente, transmitem suas profecias por meio de mensageiros de modo comum, para que mais tarde a realização de suas palavras infunda maior fé divina no amplo círculo de pessoas que veem o saber da história.
Logo saí de Benares. Em Serampore, pus-me a trabalhar no livro sobre as escrituras solicitado por Babadi. Continuou Siriusvar. Apenas havia iniciado a tarefa, senti a inspiração de escrever um poema dedicado ao guru imortal. As melodiosas frases fluíram facilmente de minha pena, apesar de eu nunca antes haver tentado escrever poesia em sânscrito. Na quietude da noite, ocupei-me na comparação da Bíblia com as escrituras do Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é um conjunto de ensinamentos védicos em que se baseia o hinduísmo. É, e quando passou chamado de hinduísmo, quando os gregos invadiram o noroeste da Índia sob o comando de Alexandre o Grande, e designaram o povo que vivia às margens do rio Indo como Indos ou Indus. A palavra Indus, para falar com mais propriedade, só se aplica aos seguidores do Sanatana Dharma ou hinduísmo. O termo indianos refere-se tanto a hindus quanto a muçulmanos e outros habitantes do solo da Índia, em inglês, Indians. Também se refere devido ao desconcertante erro geográfico de Colombo aos indígenas das Américas, Indians, indígenas das Américas. O antigo nome da Índia é Aryavarta, literalmente domicílio dos arianos. A raiz sânscrita de Arya é valoroso, santo, nobre. E seu uso posterior, incorreto, para designar características físicas e não espirituais, levou até um grande orientalista, Max Miller, a declarar pitorescamente: para mim, o etnólogo que fala da raça ariana, do sangue ariano, dos olhos e cabelos arianos, comete um pecado tão grande quanto o linguista cometeria se falasse de um dicionário dolicocéfalo ou de uma gramática braxéfala. Citando as palavras do bendito Senhor Jesus, mostrei que seus ensinamentos eram, em essência, os mesmos que as revelações dos Vedas, pela graça de meu Paranguru. Em pouco tempo, terminei o livro A Ciência Sagrada, que está publicada pela Self-Realization. Paranguru é o guru do guru de alguém. Babaji Guru de Lahiri Mahasaya é o Paranguru de Siri Yukteswar. Mahavatar Babaji é o supremo guru da linguagem indiana dos mestres que assumem o bem-estar espiritual da self-realization e que praticam Kriya Yoga. Na manhã seguinte, ao fim de meus esforços literários, continuou o mestre, fui ao Rai Ghat para banhar-me no Ganges. O Ghat estava deserto. Permaneci imóvel por alguns momentos, desfrutando a paz ensolarada. Depois de um mergulho nas águas cintilantes, fiz o regresso à casa. O único som naquele silêncio era o de minha roupa empapada no Ganges, pingando água a cada passo. Ao passar pela grande árvore banyan próxima, à margem do rio, um forte impulso fez com que eu olhasse para trás. Ali, à sombra da árvore, cercado por alguns discípulos, estava sentado o grande Babadi. Saudações, Swamiji! A bela voz do mestre soou para garantir-me que não era um sonho. Vejo que você completou com êxito seu livro. Conforme prometia, que estou para agradecer. Com o coração acelerado, prostrei-me completamente a seus pés. Paranguruji, disse eu suplicante, o senhor e seus chelas poderiam honrar com sua presença a minha casa aqui perto? O Supremo Guru recusou com um sorriso. Não, filho, disse. Somos pessoas que apreciam o abrigo das árvores. Este lugar é bastante confortável. Por favor, espere um pouco, mestre. Meu olhar era implorante. Voltarei imediatamente com alguns doces especiais.
Na Índia, é falta de respeito não oferecer alimento, bebida a um guru, né? Quando retornei, alguns minutos depois, com um prato de guloseimas, a grandiosa árvore já não abrigava o grupo celestial. Procurei em todos os recantos do GAT, mas no fundo do coração sabia que o pequeno grupo já se fora, voando com asas etéreas. Fiquei profundamente magoado. Mesmo que venhamos a nos encontrar de novo, não vou querer falar com Babadi, disse para mim mesmo. Ele não foi gentil indo embora tão subitamente. Isso foi, sem dúvida, uma mágoa de amor, apenas isso. Alguns meses depois, visitei Lahiri Mahasaya em Benares. Ao entrar em sua sala de recepção, meu guru sorriu cumprimentando-me. Bem-vindo, Yuktsua, disse. Você não acaba de encontrar Babaji na soleira da sala? Ora não, responde surpreso. Venha cá. Lahiri Mahasaya tocou-me delicadamente na testa. Imediatamente vi perto da porta, a forma de Babaji, florescendo como um lótus perfeito. Lembrei-me da minha velha mágoa e não me curvei em reverência. Lahiri Mahasaya olhou-me com espanto. Babaji, o divino guru fitava-me com olhos insondáveis. Você está aborrecido comigo. E por que não deveria estar? Respondi. O senhor surgiu do ar com seu grupo mágico e no ar rarefeito desapareceu. Eu disse que o veria, mas não disse quanto tempo ficaria. Babaji riu gentilmente. Você estava muito agitado. Posso lhe garantir que quase fui varrido no éter pelo vendaval de sua inquietude. Fiquei imediatamente satisfeito com essa explicação nada lisonjeira. Ajoelhei-me a seus pés. O Supremo Guru deu umas palmadinhas afetuosas em meu ombro. Filho, você precisa meditar mais, disse ele. Seu olhar ainda não é perfeito. Você não pôde me ver escondido atrás da luz do sol. Com estas palavras, uma voz que soava como flauta celestial, Babaji desapareceu em radiação oculta. Esta foi uma das minhas últimas visitas a Benares para ver meu guru, concluiu Sri Yukteswar. Conforme Babaji previra no Kumbamela, a encarnação de Lahiri Mahasaya como chefe de família chegava a seu término. Durante o verão de 1895, desenvolveu-se um pequeno tumor nas costas de seu corpo robusto. Quiseram lancetá-lo. Ele protestou. Estava queimando em sua própria carne o mau karma de alguns discípulos. Por fim, alguns chelas tornaram-se muito insistentes. O mestre respondeu enigmaticamente: o corpo tem de encontrar uma causa para esse, mas concordarei com tudo o que queiram fazer. Pouco tempo depois, o incomparável guru abandonou seu corpo em Benares. Não mais necessito visitá-lo em sua pequena sala de recepção. Todos os dias de minha vida são abençoados por sua orientação onipresente. Anos mais tarde, os lábios de Swami Keshabananda, um discípulo adiantado, ouvi muitos detalhes admiráveis sobre a partida de Lahiri Mahasaya. Poucos dias antes de meu guru abandonar o corpo, contou Keshabananda, ele se materializou diante de mim quando eu me encontrava sentado em meu eremitério de Hardwar. Venha imediatamente a Benares. Com estas palavras, Lahiri Mahasaya desapareceu. Imediatamente tomei o trem para Benares. Na casa de meu guru encontrei muitos discípulos reunidos. Durante horas naquele dia, o mestre explicou o Gita. Depois, com simplicidade, dirigiu-se a nós. Volto para casa. Em 26, tem uma nota dizendo que 26 de setembro de 1897, 95, foi a data que Lahiri Mahasaya abandonou seu corpo. Ele iria completar, alguns dias depois, 67 anos. Então, volto para casa.
Nossos soluços de angústia prorromperam como um torrente irresistível. Consolem-se, eu ressuscitarei. Após esta afirmação, Lahiri Mahasaya levantou-se de seu assento, 3 vezes girou o seu corpo em círculo, sentou-se na postura de lótus, de frente para o norte, e gloriosamente entrou em Mahasamadhi. Dar 3 voltas sobre si mesmo e ficar de frente para o norte fazem parte de um ritual védico usado pelos mestres que sabem quando chegará a hora final do seu corpo físico. A última meditação, durante a qual o mestre funde-se no Om cósmico, é chamado Maha, ou Grande Samadhi. O belo corpo de Lahiri Mahasaya, tão caro a seus devotos, foi cremado segundo os ritos solenes reservado aos chefes de família, no Gati Manikarnita. Junto ao Ganges sagrado, continuou Kshabananda. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, quando eu ainda estava em Benares, meu quarto inundou-se de uma grande luz. À minha frente estava a forma em carne e osso de Lahiri Mahasaya. Parecia ser exatamente o mesmo corpo antigo, embora tivesse uma aparência mais jovem e mais radiante. Meu divino guru falou: Keshabananda, sou eu. Com os átomos que se desintegraram do meu corpo cremado, ressuscitei numa forma remodelada. Meu trabalho como chefe de família no mundo terminou, mas não deixo a terra inteiramente. Doravante passarei uma temporada com Babaji no Himalaia e outro com Babaji no cosmos. Com algumas palavras de bênçãos, o transcendente mestre desapareceu. Uma inspiração maravilhosa encheu meu coração. Fui elevado em espírito, assim como os discípulos de Cristo e de Kabir, que contemplaram o seu guru vivo após a morte física. Kabir foi um grande santo do século XVI. Teve inúmeros seguidores entre hindus e muçulmanos. Quando ele morreu, houve umas desavenças sobre o modo de fazer as suas cerimônias fúnebres. O mestre, exasperado, levantou-se de seu sono final e deu suas instruções. Metade de meus restos deve ser enterrada de acordo com o ritual muçulmano. A outra metade deve ser cremada junto com os sacramentos hindus. Então ele desapareceu. Quando os discípulos retiraram o sudário que lhe cobria o corpo, só encontraram um belo arranjo de flores. Metade das flores foi obedientemente enterrada em Maghar por muçulmanos que veneram o santuário até hoje. A outra metade foi cremada em Benares com as devidas cerimônias hindus. Um templo, Kabeshwara, foi construído no local e atrai um imenso número de peregrinos. Na juventude, Kabir foi procurado por 2 discípulos que queriam minuciosa orientação intelectual na senda mística. O mestre respondeu, simplesmente: a senda pressupõe distância. Se ele está perto, nenhuma senda necessita. Em verdade, provoca-me um sorriso ouvir que um peixe na água tenha sede. Quando voltei ao meu isolado eremitério em Hardwar, prosseguiu Keshavananda, levei comigo um pouco das cinzas sagradas de Lahiri Mahasaya. Sabia que ele escapara à prisão espaço-temporal. O pássaro da onipresença estava livre. Entretanto, confortava meu coração guardar as sagradas cinzas em meu santuário. Outro discípulo abençoado com a visão do Guru ressuscitado foi o santo Panchanon Bhattacharya. Visitei-o em sua casa em Calcutá e ouvi com deleite a história de sua convivência de muitos anos com o mestre. A última história que contou foi a do acontecimento mais maravilhoso de sua vida. Aqui em Calcutá, disse, às 10 horas da manhã seguinte à sua cremação, Lahiri Mahasaya apareceu diante de mim, gloriosamente vivo. Swami Pranabananda
O Santo de Dois Corpos também me fez confidências detalhadas de sua sublime experiência. Ao visitar minha escola em Ranchi Pranabananda, contou: alguns dias antes de Lahiri Mahasaya abandonar o corpo, recebi dele uma carta solicitando minha ida imediata a Benares. Fui, porém, inevitavelmente detido e não pude viajar no mesmo instante. Lá pelas 10 horas da manhã, quando me preparava para partir, fui tomado de súbita alegria ao ver em meu quarto a figura resplandecente de meu guru. Por que a pressa para ir a Benares? Disse Lahiri Mahasaya sorrindo. Não me encontrará mais lá. Quando compreendi o significado de suas palavras, eu me pus a chorar desconsoladamente, por acreditar que estava contemplando apenas uma visão. O mestre aproximou-se de mim confortadoramente. Toque a minha carne, disse. Estou vivo como sempre. Não se lamente. Não estou com você para sempre? Dos lábios desses três grandes discípulos emergiu uma história de maravilhosa verdade. Um dia após a entrega do corpo de Lahiri Mahasaya às chamas, o mestre, ressuscito em corpo real, mas transfigurado, apareceu diante de três discípulos em cidades diferentes à mesma hora, 10 da manhã. Mas quando isso, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Coríntios 15, 54, 55. Por que é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite dos mortos? Atos 26, 8. E assim termina esse capítulo do interesse de Babaji pelo Ocidente. Respira profundamente, fecha os olhos um minutinho, vamos pensar sobre todo esse capítulo, sobre essas palavras. Busca lembrar do capítulo as palavras que fizeram eco em seu corpo, em seus órgãos, em suas células. Respira, solta o ar, relaxa, fazendo a respiração. Respira, tampa as duas narinas, respira por um lado. 4, segura. 4, solta do outro lado. 6, respira, segura, solta do outro lado. Mais uma vez, respira, segura, solta do outro lado. Respira, segura, solta do outro lado. Fecha os olhos, mantenha o corpo relaxado e busque em sua mente as palavras que fizeram eco para você em seu coração desse capítulo. Vamos ficar em silêncio um minutinho.
Respira, abre os olhos devagar. Gratidão pela presença de todos e até amanhã, se Deus quiser.